Glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia no livro do Antigo Testamento, ao texto que nós estamos usando, é o livro de Deuteronômio. Vamos ler nas duas versões, tanto o capítulo 18 de Deuteronômio, escrito por Moisés, e os versículos são 19 ao 22. Diz assim, vamos ler primeiro nessa versão nova, e depois a gente lê na versão Almeida. Diz assim a palavra do Senhor: eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Esse profeta está se referindo a Moisés, tá? E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também, se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que como é que nós vamos saber que aquilo que o profeta diz não é a mensagem de Deus, o Senhor? Ele está perguntando, como é que nós vamos saber se é de Deus ou se não é de Deus, né? Fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi a mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Vamos ler agora na versão Almeida. Eu castigarei, não, esse não, isso, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Vamos orar. Isso é dicas para você saber se é de Deus, se não é de Deus. Senhor Jesus, estamos aqui debaixo de uma chuva, Senhor, que caiu na cidade. Alguns irmãos vieram para ouvir, para orar, outros não puderam sair de casa. Compreendemos, porque o Rio de Janeiro hoje desabou de novo, uma grande quantidade de água, Senhor. Mas nós que pudemos estar aqui, estamos aqui para te ouvir, a passar o recado para frente. Espero, Deus, que os ouvidos estejam destapados, que a cera da religião, a cera da idolatria, da feitiçaria, das mentiras dos adivinhadores que estão obstruindo os ouvidos do teu povo, Senhor. Quantos do teu povo estão sendo iludidos e enganados
porque não penetra nada nos seus corações das verdades do céu. Meu Deus, a minha oração é aquela que o apóstolo Paulo fez aos Efésios: que os olhos do coração sejam iluminados. Eu oro no nome de Jesus, e o povo de Deus digam todos amém, amém e amém, amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor, dá, por favor. Vamos louvar, glórias a Deus. Obrigado, irmão querido, abençoado. Essa é a terceira mensagem que nós estamos tratando sobre profeta. Na quinta-feira, dia 1º, nós falamos um verdadeiro profeta de Deus. Nós usamos o exemplo do apóstolo Paulo. E hoje pela manhã nós falamos profetas de Deus. Usamos dois exemplos de dois profetas. Primeiro falamos sobre Isaías e depois mostramos a profecia do apóstolo Paulo dos últimos tempos, e o que nós estamos vivendo hoje está se cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo profetizou. E hoje nós vamos ainda falando sobre os profetas. Vamos analisar mais um pouquinho esse capítulo 18 na outra versão, meu irmão amado. Põe para mim. Põe na outra. Deuteronômio 18, 19. Diz assim: Deus usando Moisés para dizer estas palavras: eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. No Antigo Testamento, graças a Deus que nós estamos no Novo Testamento, Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Novo Testamento é o mesmo, só que aqui no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente, ou seja, se você não obedecesse, você caía duro na hora. Diz a história de Israel, quando ele foi tirado do Egito, no meio da travessia no deserto, num só dia 23 mil pessoas morreram, só numa sequência de mortes. Abriu-se a terra e 23 mil pessoas, Deus abriu a terra e matou 23 mil pessoas. E numa outra ocasião, uma outra quantidade de pessoas foram mortas por picada de serpente. Então Deus agia desta maneira porque nós, aqui esse período aqui, era um período da lei, ou seja, Ele colocou a lei, quem não guardasse era morto. Você sabe que hoje tem países que se comete um crime, paga-se com a própria vida, ou seja, pena de morte, né? E nesse período aqui era assim: se Deus desse uma ordem e alguém descumprisse a ordem de Deus, essa pessoa que descumprisse a ordem de Deus, essa pessoa ela era eliminada da terra na mesma hora, para que os outros vissem e temessem a Deus. Mas o homem, desculpe a expressão que eu vou usar, é muito sem vergonha. Nós como seres humanos somos muito sem vergonha. Eu dou muito graças a Deus que eu não vivi nesse período, porque se eu vivesse nesse período, eu seria um desses que seria fuzilado por Deus. Então, graças a Deus que eu não vivi. Então, para você poder entender quando Deus fala dessa maneira, é por causa da dispensação que estava sendo vivido e pregado naquela época. Então ele diz: eu castigarei. No Novo Testamento, Paulo explica ao povo de origem judaica, lá em Hebreus 12, passa lá, irmão, depois a gente volta para cá, agora na Almeida, tá? Hebreus 12, para você ver que são termos diferentes do Novo e para o Velho Testamento. Hebreus 12, versículo de número 5: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Então, no Novo Testamento, Deus não fala em eliminar, Deus fala em corrigir. Então, quando você vem aos cultos, na realidade, nós viemos ao culto para louvar a Deus e para sermos corrigidos por Deus.
Ou você pensa que você veio passear aqui e olhar para o pastor? Você veio aqui, se você quer ter uma vida digna diante de Deus, você vem aqui para aprender a viver de modo digno, segundo a sua palavra. Então ele fala: não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor faz o quê? Corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, no Antigo Testamento, parece que Deus não tinha paciência, mas Deus tinha paciência. É por causa da dispensação, que era rigorosa. Deus envia 10 mandamentos, leva um homem lá no monte, ele mesmo escreve os mandamentos numa pedra, 2 pedras, e Moisés desce. Quando Moisés acaba de descer, o que ele vê? O povo que Deus escreveu os mandamentos para ler para o povo estava adorando um bezerro de ouro. Você sabe, por causa disto, muita gente morreu. Muitos foram mortos por causa dessa desobediência. Então, só para você poder entender que o Novo Testamento não é que Deus mudou, não é que Deus seja outro Deus, é o Deus da misericórdia, porque nós estamos no tempo da graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça é o tempo do amor. Nós estamos pregando, as igrejas estão pregando, estão nas rádios, na televisão, os pastores estão pregando, investindo, para as ovelhas ouvirem. Por quê? É como o que construiu a arca, Noé. Ele pregava, ele construindo a arca, e ele pregava: vai vir chuva, vai vir dilúvio, vai acabar com todo mundo, venha para cá, venha se refugiar na arca. E todo mundo debochava, porque nunca tinha chovido, nunca tinha caído uma gota d'água, porque a terra era regada com orvalho. E quando Noé diz que vai chover, o povo ficou: chuva, nunca nem vi chuva. Então esse período é o período da graça, que nós estamos pregando, dando o tempo para as pessoas ouvirem, sabe, e se arrependerem dos seus pecados. Então, volte para lá, irmão, na outra versão, Deuteronômio 18, 19 ao 22, para a gente poder seguir. Na versão NTLH, isso. Deuteronômio 18, versículo 19 ao 21, né? Ao 22. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Então, Moisés dizia: se alguém não obedecesse, essa pessoa imediatamente era morta, por Deus matava. Fogo caía, consumia pessoas, terra abria, serpente entrava no arraial, picava, matava as pessoas. Tudo isto, olha que Deus mau. Não é um Deus mau, é um Deus justo. Ele dava uma ordem, se descumprisse, pagaria com a morte. Igual eu estava ouvindo um país que tem, lá não tem presídio, lá é assim: pessoa rouba, ele vai e corta um braço. Islamismo. Ela fala assim: roubou, corta uma mão, roubou de novo, corta outra, corta um pé. Então o cara vai começando a ficar todo cotó, né? Aí eu falei: nós não construímos presídio, nós não gastamos dinheiro com presídio, nós não sustentamos ninguém aqui. Ah, mas que país ordinário é esse que corta a mão? Não é o governo que corta a mão, o cara que põe a mão na serra e corta a mão dele. Porque se ele diz: se você pegar isto aqui, vai perder a mão, o que eu vou fazer? Não vou pegar. Mas nós vivemos num Brasil que a corrupção é que manda, né? O Brasil é o país, está dentro dos maiores países de corrupção, é o Brasil. O Brasil está se afundando na corrupção cada vez mais. Se tivesse pena de cortar braço, irmão, não tinha nenhum lá em Brasília de braço e de perna, ainda estava sem braço e sem perna. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta dera em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver atrevimento de dar uma mensagem em meu nome. Então,
Moisés está dizendo, usado por Deus, dizendo que há profetas que são atrevidos. O que é um profeta atrevido? Hoje eu fiz uma encenação, né, com os irmãos. Eu peguei alguns envelopes, como as igrejas fazem, né? A gente não faz isso aqui. E eu disse assim, eu escrevi até aqui para mim não esquecer, né? Profeta atrevido. Deus me falou para cada um trazer R$1.000 para a igreja, e quem der os R$1.000 nunca mais vai ficar doente. Você acha que foi Deus quem falou isso? Mas isso aqui é falado nas igrejas. Centenas de pessoas metem a mão no envelope e dão um jeito delas, às vezes nem tem o dinheiro para alimentar, desculpe a expressão, um vagabundo chamado de bispo, de apóstolo, de pastor. Então, isto aqui não é Deus falando. Quando ele fala, se um profeta tiver atrevimento, quando ele fala, paga aí o teu pedido de oração para a gente levar para a fogueira santa, para Israel, para Deus ouvir lá em Israel, e não é de graça, todo mundo que manda um pedido tem que pagar alguma coisa. Esse aqui, ó. Se um profeta tiver atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tive dito nada. Então, Deus não falou, mas eles estão dizendo que foi Deus que falou. E como as pessoas elas não conhecem a voz de Deus, 99% das igrejas, amado, igreja eu falo pessoas que congregam, nem sabe quem é Deus, nem sabe a diferença de quem é um pastor, de quem é um vigarista, de quem é homem de Deus, de quem é a mulher de Deus, não sabe. Por isso que você sabe que algumas pessoas elas acham que todo mundo não presta, né? Quando se fala de pastor, tudo é ladrão. As pessoas chamam os pastores de ladrão. Não pode chamar, desculpa, negro de negro, não pode chamar magro de magro, careca de careca, mas pode chamar o pastor de ladrão à vontade, que não dá nada. Chamar o negro de negro, processo. Chamar o gay de gay, processo. Chamar o maconheiro de maconheiro, processo. Então não existe lei que protege. Mas por outro lado, eu não tiro a razão de quem acusa pastor de ser ladrão, porque cada 199 é ladrão mesmo. Porque quando você usa isso aqui, se um profeta tiver atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tive dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Isto acontecia no passado. E por que hoje não morrem? Porque nós estamos debaixo de um pacto de amor. Enquanto, mas o Jesus que morreu na cruz, que quando a gente fala assim, irmão, feche os olhos e pense em Jesus, sabe qual é a imagem que vem na nossa mente? Um Cristo com uma coroa de espinhos, todo cheio de sangue, com cara de pobre, coitado, sabe, todo esfacelado, todo marcado de chicotadas. Nós não temos a visão correta de Jesus. Nunca mais você vai ver Jesus daquele jeito, irmão. Quando ele vier, ele não vai vir todo sangrando, com furo na mão, com cara que perdeu todo o sangue, todo machucado. Ele vai vir como um rei de rei. Ele vai vir como Senhor. Ele vai vir como juiz. E não vai ter, deixa para segunda-feira, deixa para semana que vem, deixa quando eu ficar velho. Não vai ter esse tempo mais. Porque quando Jesus apontar, acabou. É igual quando a chuva começou a cair no tempo de Noé. Começou a chover, Noé deve ter avisado, começou a chover, você falou que não chovia, olha a água aí, entra enquanto tem tempo, vai parar, e ficou 40 dias, que acabou com a terra, e isso vai acontecer também, quando Jesus vier. Então se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto, mas vocês vão ficar pensando assim, como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Como é que nós vamos ficar sabendo? Eu usei esta manhã o profeta Isaías, que ele disse lá em Isaías 7,14, que Jesus iria nascer. Isaías, na Almeida 7,14 diz, o menino, olha lá, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará de Emanuel. Como é que eu sei que esse profeta aí
esse tal de Isaías veio da parte de Deus, porque o que ele falou aqui tem que se cumprir, e se cumpriu. Mateus 1, 21 ao 23, Mateus 1, 21 ao 23, olha aí, ó. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, olha aqui, irmão. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aconteceu. Então como é que eu sei que o profeta Isaías era um homem de Deus? Porque o que ele profetizou aconteceu, foi confirmado. Se você vê o Isaías 9:6, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, isto o profeta Isaías disse, e lá em Mateus 1, 21 ao 23, você confirmou. O outro profeta que disse também, foi o profeta Miqueias, capítulo 5, e o versículo 2, põe lá, irmão, Miqueias 5, 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cuja a origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, isso aqui é uma profecia do nascimento de Jesus. Pastor, como é que confirma isto? Mateus 2, do 4 ao 6. Veja se Miqueias era falso ou era verdadeiro. Veja de onde ele falou, de onde que ele viria, onde ele iria nascer. Mateus 2, 4 ao 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagaram deles onde Cristo deveria nascer. Aonde? Em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta. Quem é que falou? Profeta Miqueias. Passa frente. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Jesus, profecia, e isto se cumpriu. Miqueias profetizou, e isto aconteceu. E nós lemos também o apóstolo Paulo, né, profetizando em 2 de Timóteo 4, de 1 a 5, 2 de Timóteo 4, de 1 a 5, bota na outra versão, irmão amado do Senhor, por favor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, está falando da volta do Senhor, pregue a corrente, pregue a campanha, não, faça desafio, vamos fazer o culto do amor, a discoteca gospel, o acampamento, não, o que ele manda a gente fazer? Pregar a mensagem.
Eu nunca vou reunir centenas de pessoas num lugar dando a ela o que elas querem ouvir, irmão. Nunca. Se elas quiserem ouvir o que elas querem, vai ver a novela. Vai ver lá o Chico Anísio, vai ver as palhaçadas da televisão. Lá e você vai ouvir o que você quer ouvir. Então diz, prega a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo, Paulo profeta, porque vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento. Já chegamos. Vá numa igreja onde prega a palavra assim como nós pregamos. Vai numa igreja onde o pastor está dando água ungida, sabonete ungido, tapete ungido, sal grosso ungido, bala ungida, sabe, cachaça ungida, dá tudo, né? Para atrair o povo, dá tudo, cigarro ungido. Então diz aqui, ó, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento. Chegou. O que o povo quer? Globozinho nas igrejas, paga luzes, igrejas toda pintada de preto, luz só no artista que está aqui em cima, o povo fica todo no escuro lá, né? Só Deus sabe o que eles ficam fazendo lá no escuro, ninguém sabe, igual no cinema, as igrejas viram, não sei se você já foi numa igreja assim, virou cinema, quem já foi? Alguém já foi? Virou cinema, o artista está aqui o púlpito virou palco, aonde vai o artista, vai a luz. Eu vejo isso no circo, eu vejo isso nos palcos dos artistas, dos cantores, né? Sertanejo, dos cantores populares, dos cantores lá dos Estados Unidos, dos americanos. Então isso é um show, tá certo. Nós estamos falando de culto a Deus. Nós estamos falando de reunir pessoas para levá-las para Jesus. Não é levá-la para se distrair. Vamos no culto nos distrair. Você não vem aqui distrair, você vem oferecer a Deus, um culto a Deus. Você vem aqui ouvir a verdade para mudar essa vida ruim que você tem, eu tenho, para uma vida que vai agradar a Deus. É isso que você veio fazer aqui, é isso que nós nos reunimos para fazer aqui. Ter uma nova, ouvirmos a voz de Deus. Então diz, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento. Por quê? Mas seguirão os seus próprios desejos. O que as pessoas, a maioria das pessoas vem fazer nos cultos? Está fazendo o quê? Aí uma família que nos visitou uns anos atrás, chegou para mim e falou, pastor, qual é os dias das correntes aqui? Eu falei, corrente prende ou solta? Prende. E eu vou fazer o quê? Eu vou prender vocês. É 7 sextas-feiras, é 14 não sei o quê, é 21 não sei o quê. Tudo isto é uma maneira de escravizar as pessoas. O louvor a Deus tem que vir daqui, irmãos, do teu coração, sabe? Você tem que ter sede e desejos de adorar ao Criador, sabe? De servi-lo, de agradecer, porque você está vivo, você está andando, você está falando, está com problema, todo mundo tem problemas. Se você não quer ter problema, eu sempre digo para minha mãe, quando ela reclama, eu falo, o único lugar onde não tem problema é Ricardão, Irajazão, Mesquitão, né? Os cemitérios da vida, né? Todos os cemitérios, sabe? Quer morar num lugar sossegado, o vizinho faz barulho, e não sei quem faz barulho, só tem um lugar que o vizinho não dorme o tempo todo, cemitério. Mas é igual meu pai ia para o cemitério dormir em cima da cova, falou, aqui eu durmo melhor, ninguém me perturba, ele dormia em cima da cova lá. Então, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de quem? Mestres. Olha porque que elas querem uma porção de mestre. Que tipo de mestre elas querem? Vão, igreja, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Você quer ter casa cheia? Você quer ter todos os teus filhos falando, papai eu te amo, mamãe eu te amo, dê tudo para eles, faça tudo o que eles querem.
Oh, meu pai é o melhor do mundo. Você sabe que a maioria dos filhos sempre acha o pai da amiguinha e a mãe melhor do que você, né? Você quem sabe disso? Oh, o pai da minha amiga era diferente. Faz isso, faz. Eu não sou pai da sua amiga, eu sou seu pai. E eu sou assim. Então, e que vão dizer a elas, o que elas vão dizer a elas, as pessoas? O que elas querem ouvir. Você acha que alguém vai pegar a Bíblia e vai pegar assim, ó? Abra aí em Efésios, capítulo de número 4. Vamos lá, abre aí. Será que alguém vai chegar numa igreja? Abra aí em Efésios, capítulo 4. Rogo-os, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Então, tu acha que alguém vai te pregar para você andar de modo digno? As pessoas vivem se metendo em trambique, rouba água, rouba luz, rouba patrão, rouba empregado, rouba a casa que trabalha, sabe, desvia tudo, não tem conduta, não tem caráter, mente o tempo todo. Você acha que alguém vai querer ir para um culto aonde o pastor vai falar assim, tem que andar de modo digno? Se não andar de modo digno, você vai para o inferno. Você não é de Deus, você tem que andar de modo digno, porque a palavra de Deus, ela veio para mudar a minha vida. No versículo 17, pode botar lá, irmão, Efésios 4:17, isto, portanto digo no Senhor, e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você acha que alguém quer ouvir isto? Não ande mais assim? Não quer mais, ou quer ouvir isto aqui? 1 Coríntios 6, será que alguém quer ouvir isto aqui? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vos lavaste, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Será que alguém vai para as igrejas para ouvir isso aqui? Não vai, não quer saber disto aqui, irmão. Eu quero uma igreja, pode voltar para lá. Igreja que eu quero lá na outra versão, 2 Timóteo 4, 5, né? 5 ou 4. Eu quero esta aqui, ó. Quero uma igreja que não me perturbe, sabe? Eu quero, tem uma igreja boa aí, que é a Ludmila, que mora lá, casou com uma outra moça lá, que a gente tem que aceitar que é casamento, né? Comprou uma igreja, então lá vai estar cheio. Agora ela é dona de uma igreja, lá no Recreio dos Bandeirantes. Então vai ter bastante gente lá. Vai ter, porque elas vão querer, bota para trás, irmão, para a gente aqui. Mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir o quê? A verdade, para dar a atenção a lendas. Então é melhor você ir para uma igreja onde o pastor fica contando piada, o povo fica morrendo de rir. Aí tem uns 2 ou 3 pastores meio palhaços no YouTube, né? Cara, é uma coisa, e a plateia é gigante, e se paga 30 mil para ele pregar, hein? 20 mil para ele pregar, 15 mil para ele pregar, para ele fazer as pessoas rirem. Eu fui no circo agora de graça, eu ri pra caramba, não paguei nada, fui de graça. Se eu vou pagar para um pastor fazer eu rir, meu irmão, eu quero sentar para ouvir um pastor, para ele me mostrar na Bíblia que eu estou fazendo tudo errado, que eu quero fazer tudo certo. Eu estou fazendo tudo errado, estou indo contra Deus, estou fazendo a minha vontade, estou sendo impuro, estou sendo idólatra, estou sendo adúltero, sendo efeminado, sodomita, ladrão, bêbado, avarento, maldizente, estou sendo tudo isso, e eu quero ser diferente. Mas se eu vou numa igreja aonde as pessoas querem pregar o quê? Lendas. Mas o profeta de Deus, diga, o profeta de Deus. Pastor, como é que a gente vai fazer? Porque, para trás, irmão, por favor, só um pouquinho.
que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Como é que vai fazer para elas ouvirem, para elas não abandonarem a verdade? Por que elas estão abandonando a verdade? O apóstolo, você sabe, o apóstolo Paulo falou aqui em 2 de Coríntios 4, 2 de Coríntios 4, do 1 ao 6, olha o que Paulo disse aqui. 2 de Coríntios 4, do 1 ao 6, diz assim, Almeida: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então o que Paulo está falando? Não desista, irmão. Tem muitos pastores que começaram a pregar a verdade e desistiram. Aí entraram aí na filosofia do R. Soares, do Bispo Macedo, do Valdomiro, do Fred Friston. Então eles entraram na filosofia dos caras porque eles querem dinheiro. Então isto dá dinheiro, né? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando o quê? Olha, pecado continua sendo pecado. Homossexualismo, lesbianismo, tudo que era lá pecado, continua sendo pecado, e continua recebendo punição de Deus, nem adulterando a palavra. Então as pessoas estão fazendo, os falsos fazem o quê? Adulteram a palavra para ter plateia, para ter povo, para sustentar os seus estava vendo o Valdomiro e vendo aquele outro lá de São Paulo, como é que é o nome dele? O Fred Friston lá, o Agenor Duque, isso, irmão, chorar minguando, pedindo dinheiro ao povo, sabe? O cara comprou um dia desse uma Ferrari. O cara estava mostrando, olha a minha bicha aí, uma Ferrari vermelha, olha a minha bicha. Para que um pastor quer uma Ferrari, meu irmão? O cara virou corredor de Fórmula 1, Ferrari é para quem vai correr, quem vai gastar. O Ferrari você liga ela, bota lá, não sei nem se é a diesel, aquilo ali você ligou, deu uma acelerada, corre para o posto para encher de novo de gasolina, que acabou a gasolina. Então o cara ostenta às custas de quem? Do povo. Qual povo? Esse povo que quer ouvir o que quer ouvir. Não, olha a cura, vem cá que eu vou curar, olha essa água aqui. Estava vendo o bispo da Universal, ajoelhou lá na cruz, meio-dia, né, que eles dão lá, o cara ajoelha na cruz, de vez em quando tem a múmia que faz a oração, né, a múmia é o que era prefeito aqui, é o Crivella, né, a múmia, parece uma múmia, né, aí ele orando lá, abençoa a água, Senhor, um copo mais cheio do que esse, aí abençoa a água. Irmão, se eu acreditar que eu peço a oração, essa água é abençoada, irmãos, eu oro um balde logo, bebo o balde, jogo na minha cabeça, saio todo molhado, porque eu não vou desperdiçar algo que foi abençoado. Aí você vê e faz assim, ó, e vai jogar a água abençoada fora, irmão. Então tem que ser muito ignorante para acreditar que eles acreditam que aquela água ali tem a bênção de Deus. Porque se eles acreditassem que tem a bênção de Deus, eles iam fazer o que com essa água, irmão? Beber, levar para casa, tomar banho, fazer comida, lavar roupa, sabe? É abençoado. Como é que eu vou beber 2 golinhos d'água, um golinho molha só a língua e larga a água para lá? Não é mentira. Mas como vai fazer, pastor? Vamos lá, vou explicar como é que a gente vai fazer. Nem adulterando a palavra de Deus, antes recomendamos a consciência a todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Paulo falou, se o nosso evangelho, a mensagem, a verdadeira mensagem, está encoberta, é para os que se perdem que está encoberta, nos quais, vamos igreja, o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então quem é que cega eles? O diabo. O diabo cria igrejas. Pastor, o diabo cria igreja? Irmãos, 90% das igrejas que existem hoje é do diabo, irmão. É do diabo. Como é que o senhor fala uma coisa dessa? O senhor vai morrer, o senhor está falando dos ungidos de Deus. Então há 40 anos atrás o cara falou que eu ia morrer porque eu estava tocando nos ungidos.
Já se passou 40 anos, Deus está com muito paciência comigo então, né? Podia matar logo eu, porque eu estou machucando os ungidos dele, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, quem é que cegou? O Deus do século. E como nós vamos fazer, pastor? Efésios 1:18. Todos os dias você tem que fazer essa oração, irmão. Se você quer ver as ovelhas do Cristo se reconciliar com Cristo, você todos os dias você tem que prometer que você vai fazer essa oração. Essa aqui: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, qual é a minha oração? Como tem que ser a minha oração agora? Pedir a Deus, para Deus, para trás, irmão, e iluminar os olhos do coração das pessoas. Como é que está os olhos do coração das pessoas? Fechado. Os olhos não conseguem ver nada, porque o Deus deste século cegou o entendimento. Efésios 5:14. 5:14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te ilumina. Então, enquanto nós não orarmos firme, perseverante, para que Deus ilumine, não os filhos da perdição, irmão, mas os filhos de Deus, que estão desgarrados, que são ovelhas, estão aí metidas na bruxaria, metidas aí na feitiçaria, metido aí na idolatria, metido aí no meio de falsos profetas, que enganam as pessoas. Pastor, termina aí, por favor, que eu quero ir embora. Calma aí que eu já vou terminar. Jeremias, veja Jeremias. Eu gosto de Jeremias, homem de Deus. Você sabe que Jeremias morreu feio, né? 23, Almeida, 9 em diante. Vamos lá. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa da sua santa palavra, santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros e má, a sua força não é reta. 11. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo que os castigarei, diz o Senhor. 13. Os profetas de Samaria, bem, vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo. É o que você vê nas igrejas, irmão. Homens profetizando da parte do diabo, da parte do mal. Oh, Deus mandou dizer que você vai dar essa oferta e vai tudo melhorar na sua vida. Oh, aí chama lá uma meia dúzia de tonta que recebeu R$100 para falar mentira. Oh, eu morava ali naquela ponte ali, e agora eu tenho ali, aí mostra lá uma fotografia de uma casa que não é dela. Aí ali minha casa. Eu estou falando porque eu vi. Eu estive na Bahia 3 anos, um pastor desse aí, que era obreiro de uma igreja dessa aí lá na Bahia, passou a ser membro lá com a gente, chamou, falou: pastor, está vendo aquele testemunho ali? Ele dando testemunho que ele tinha uma floricultura, e o pastor
ele chegou para o pastor e falou: minha floricultura está quebrada, eu estou falido. Ele falou: não, mas você não vai falar que está falido. Nós vamos comprar flores, vamos colocar lá, vamos colocar um carro na porta, e você vai dizer que a tua floricultura, depois que você começou a ser dizimista, a ofertante, participar dos desafios da igreja, a tua floricultura arrebentou. E o cara foi lá e falou: aqui é minha floricultura, meu carro, não tinha nem um carrinho de mão para andar, meu carro, não sei o quê. Aí quando acabou tudo, eles pegam tudo que eles colocaram lá, as flores, eles levam para a igreja para vender, aquelas rosas que eles dão nas igrejas, pegou tudo, pegou o carro, o cara ficou sem nada. Ele falou: é tudo mentira, tudo mentira, engano. Olha lá, profetizam da parte de quem? De Baal, diabo, e faziam errar o meu povo. Passa, irmão. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos de quem? Dos malfeitores. Então diz: está tudo bem. Eu conversando com um rapazinho que ia pela rádio, né? E ele falou: pastor, eu estou com a minha vida desgraçada, eu sou um drogado, sabe? Estou começando a ir para a igreja, sou um cara pervertido da pá virada, como o senhor. Ele me ouviu, como o senhor um dia foi. Aí eu estou indo numa igreja, os pastores me levaram no monte. 2 dias que eu fui para a igreja, me levaram para o monte. Aí começou um profetizar dizendo: eis meu servo, eis que eu estou muito feliz com a tua vida, tu tens feito só coisa que me agrada. Aí ele chegou para mim e falou: pastor, eu estou roubando, fumando, adulterando, e o pastor falou que eu estou agradando a Deus. Da onde é essa profecia? Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos do malfeitor. Ou seja, ele diz para a pessoa que está andando errado, para continuar andando errado, que Deus está feliz com aquela pessoa, pode fazer, você é salvo pela graça, você não tem nenhum compromisso com mudança, é Deus que tem compromisso de te salvou, já te salvou, e você vive de qualquer jeito. Não está escrito isso na Bíblia, não. Está escrito isso na Bíblia, não. Para que não se convertam cada um das suas maldades, todos eles se tornaram para mim, são os profetas Jeremias, usado por Deus, confrontando os falsos. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto amargo, e lhe darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Só sabem mentir, o Brasil está cheio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. O pastor Silas Malafaia trouxe 2 gringos lá dos quintos dos infernos aqui para o Brasil, para tirar dinheiro do povo. Um baixinho, parecia um Buda, querendo tirar o dinheiro, dizendo: vai vir uma miséria no Brasil, e se você comprar a prosperidade por 990 reais, 910 reais, eu sei que fazia fila para comprar a prosperidade por 910 reais. Silas Malafaia trouxe essa raça de lá, e um outro lá, o mordedor lá, o Mike Mordedor lá, o Murdoch, mordedor de dinheiro, né? Mike Murdoch. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de quê? De vãs esperança. É fácil, né, irmão? Eu subi aqui e dizer: irmão, esse ano vai ser, irmão, eu estou olhando o irmão ali de óculos, eu já vi, esse irmão tem cara que vai ficar muito rico, esse ano tu vai ficar rico, só tu olhar para você, já digo que você vai ficar rico. Aí você sai daqui, irmão, pensando que você vai ficar rico. Você sai feliz da vida, não vai fazer nada, não vai trabalhar, não vai procurar trabalho, não vai fazer negociar, não vai, sabe, querer a bênção de Deus, porque o profeta já disse: você vai ficar rico. Olha lá, vos enche de esperança, vãs esperança. Eu vejo, olha, Deus está me mostrando, você não tem carro, está me mostrando um carro bonito, sabe, você vai vir um carro te apanhar, grande, preto, com lugar para colocar um caixão,
Esse eu não quero. Esse eu não quero. Vai mentir pro diabo, irmão. Esses caras são terríveis, irmão. Eles não são Roberto Carlos, mas esses caras são terríveis, irmão. E vos enchem de vãs esperanças, falam da visões da onde? Do coração deles. Não o que vem da onde? Então eles não estão nem aí porque o Senhor está falando, irmão. Eles querem agradar a plateia. Oh, Deus está falando que tem uma pessoa que o CPF é 663-799-627. Ou então ele fala assim: você conhece Mateus? Não. Então abra aí Mateus 7,14. Já viu isso? Aí o cara desmentiu ele e falou: ó, Deus está falando, você conhece Mateus? É o pezão, né? Você conhece Mateus? Aí o cara: não. Então abre aí Mateus 7,14. O cara é muito sagaz, é cobra venenosa, irmão. E vos enchem de vã esperança, e falam as visões do seu coração, e não as que vêm da boca do Senhor. Tem que parar, irmão. Dizem continuamente aos que me desprezam. Olha o que eles dizem, as pessoas que desprezam a Deus. O Senhor disse: eu não quero saber de Deus, eu quero viver na carne. Eu digo que eu sou sal, mas vou viver do jeito que eu quero. Dizem continuamente aos que desprezam ao Senhor. O que é desprezar o Senhor? Desprezar o conhecimento. Paz tereis. Qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem. Vamos lá, o que eles dizem? Não virá mal sobre vós. Fica tranquilo. Mas eu tenho, algum pastor aqui me Mesquita aí, 78 anos, velhinho safado, 11 amantes, irmão. 11 amantes. E pregava, parecia um demônio comendo as pessoas, pregando contra adultério, fornicação. Eu estou falando porque uma das amantes dele ligou para mim e falou: pastor, eu quero fazer uma denúncia. Vai na delegacia de polícia, pô. Quer denunciar é delegacia, eu não sou delegado, pô. Vai lá na delegacia. Porque o meu pastor tem amante. Eu falei: caramba, é mesmo? O cara daqui de Nilópolis, era daquela igreja da Nazareno de Nilópolis, aquela grandona lá. Não está mais lá não, tá? Aí eu falei: não vou fazer denúncia, vai na delegacia. Mas eu sou uma das amantes dele. Mas quantos anos que eu sou amante dele? 15 anos. Eu tenho um talão de cheque que ele me deu, todos os cheques que ele me deu para comprar coisa. Eu tenho carro, tenho casa, tudo no nome que ele comprou para mim, tenho que comprovar. O senhor pode desmascarar? Eu falei: Deus que me livre, vai me meter nisso não. Aí reuniram a igreja, aí descobriram ele. Aí ela foi denunciar que ele tinha uma outra amante. Aí quando falou: quem aqui que teve envolvimento com o pastor? Levantou 11. Aí levantou uma velha: e eu também. O cara é terrível, irmão. 78 anos, que velhinho danado. Ele deve comer o que? Pimenta, né, irmão? Qualquer que andar segundo a dureza do coração. Tá na melodia. Todo dia está lá no debate, lá na melodia. Pregando contra o adultério, né? Pregando contra. Isso é ver, né? Qualquer que andar segundo a dureza do seu coração, diz: não virá mal sobre ele, sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu a sua palavra, quem esteve atento às suas palavras e a ela atendeu, eis que a tempestade do Senhor, o furor saiu em uma. Tá bom, irmão, chega de Bíblia por hoje, tá bom? Chega de palavra, nós vamos agora orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós vamos te louvar, nós vamos te agradecer com louvores, e nós vamos praticar, não vamos parar para ouvir gente mentir. Nós queremos a tua palavra, a verdade que nos liberta, que transforma a nossa vida, que nos faz sermos novas criaturas de verdade. Dê força, Senhor, àqueles que ouviram isto, estão aqui, os que estão pelos aplicativos, pelo Facebook, YouTube. Dê a eles, Senhor, entendimento, ilumina a mente desse povo, para que eles entendam estas palavras que veio do Senhor, em nome de Jesus, amém. Fica de pé.